Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder à irmã Joana Soares. Ela perguntou: ir para o campo ou para cidades pequenas? Devemos sair apenas das cidades grandes? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso é importante para a gente leve essa mensagem para as pessoas, leve essa mensagem para o mundo. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que está aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Nesse vídeo de hoje eu vou focar apenas no texto de Espírito de Profecia. E no vídeo de amanhã eu vou responder uma outra pergunta de outro irmão e vou trazer alguns exemplos bíblicos que dão ênfase a isso, sobre a vida no campo. Vamos lá então. Hoje só Espírito de Profecia. Amanhã eu vou trazer textos bíblicos e de Espírito de Profecia também. Ministério para as Cidades, capítulo 8. É propósito de Satanás atrair a homens e as mulheres para as cidades, e para alcançar seu objetivo inventa todo tipo de novidades e divertimentos, toda espécie de provocação, e as cidades da terra vão se tornando como as cidades de antes do dilúvio. Dentro da cidade é onde você encontra toda a agitação, todas as sortes de divertimento. Hoje, aqui num dia que era para estar tudo mais tranquilo, tem barulho de furadeira, barulho de escavadeira, tem um som na praça que chega ao barulho em todos os apartamentos aqui perto. Então Satanás vai causando essas coisas, vai trazendo essas coisas, que as pessoas vão ali e elas ficam felizes com isso. Não com o barulho em si, né? Mas a calma e a paz do silêncio seria muito bom. Mas o som da praça, os divertimentos, as pessoas dançando, felizes, as comidas todas deturpadas, cheias de coisas que não deveríamos comer, que vão destruindo o nosso corpo. Toda essa sorte de divertimentos estão na cidade e as pessoas vão para lá e ficam felizes e se sentem felizes com isso. Ainda, Ministério para as Cidades, capítulo 8. Satanás está operando sobre a mente de homens e mulheres, e muitos parecem estar cheios do desejo de divertimentos e agitação. E não é verdade, as pessoas não só falam em se divertir, não se falam da agitação e das baladas e as luzes da cidade. Como nos dias de Noé, toda espécie de mal está se multiplicando. O divórcio e o casamento estão em alta. Ellen White escreveu isso há mais de 100 anos atrás. Se ela visse hoje o número de divórcios, ou essa mensagem era para hoje mesmo, ou piorou muito mais. O divórcio e o casamento estão em alta. Num tempo como este, o povo que procura guardar os mandamentos de Deus deve procurar lugares afastados, longe das cidades. Alguns devem permanecer nas cidades para dar a última nota de advertência, mas ficará cada vez mais perigoso fazer isso. E aqui é um ponto importante que tem que ser falado. Alguns devem permanecer nas cidades para dar a última nota de advertência. Não é eu e você que não vivemos a palavra. Não é eu e você que não, de fato, estamos vivendo e pregando a mensagem. Olha para a sua vida, quanto de você pregou hoje na cidade, e ontem, e antes de ontem, e no mês, e no ano passado. Quantas pessoas você levou ao pé de Cristo, quantos estudos bíblicos você deu. Se você está ficando na cidade olhando para esse texto e falando: eu tenho que ficar aqui para dar a última mensagem de advertência, você está se enganando, você está caindo nas ilusões de Satanás, achando que você está ali para ser o último guardião da mensagem da verdade dentro da cidade. Não, você vai ser tragado e vai cair, vai abandonar a mensagem porque você está se enganando, fingindo que está fazendo isso. Se de fato eu e você estivermos pregando, aí é outra história. Mas o que não acontece na verdade com o povo de Deus, com a maioria, é que não vive isso. Eu fazendo esse vídeo assim, eu estou pregando, mas eu não preciso estar na cidade para isso. Eu poderia sim estar longe da cidade, muito longe da cidade. E com a graça de Deus, em breve estarei lá. No vídeo de amanhã, uma resposta a isso. Porque o irmão me perguntou no vídeo de amanhã, acho que eu comentei uns vídeos atrás, assim que eu recebi essa pergunta: o que eu estou fazendo para sair da cidade? Então, no vídeo de amanhã, a resposta. Então aqui, se eu e você olhamos para esse texto e ficamos na cidade achando que precisamos estar aqui para pregar a mensagem, estamos nos iludindo, estamos nos levando à perdição. Estamos, eu e você, nos afundando na armadilha de Satanás. Ao nosso redor, cidades e vilas onde não se está fazendo esforço algum para salvar pessoas. Olha aqui, ao nosso redor. Você fosse para uma cidade um pouquinho mais afastada, já teria
muito campo para trabalhar. Aí talvez você pudesse falar assim, estou aqui na cidade para fazer isso. Mas nem isso nós fazemos. Porque não haveriam de se estabelecer nesses lugares famílias conhecedoras da verdade presente, para ali hastear a bandeira de Cristo, trabalhando com humildade, não à sua maneira, mas segundo a maneira de Deus, para proporcionar a luz àqueles que dela não têm conhecimento. As cidades que não há presença nenhuma adventista, não há um adventista na cidade. E eu e você, olhando para essas cidades pequenas, 5.000 habitantes, 2.000 habitantes, 1.000 habitantes, às vezes 10.000 habitantes, não tem um adventista. E mesmo assim a gente está ali nas nossas pequenas cidades com 100.000, 300.000 e por aí vai. Achando que estamos pregando a mensagem porque vamos na igreja no sábado, às vezes só no sábado mesmo, nem nos outros dias, e por aí vai. Haverá membros leigos que se mudarão para vilas e cidades, para lugares aparentemente remotos, a fim de que façam brilhar para outros a luz que Deus lhes confiou. Então, muitos de nós, leigos, ainda iremos fazer esse trabalho. E pode crer nisso, irmão, que isso será muito breve, porque Jesus está voltando não há muito tempo e devemos sim levar a mensagem de Deus nesses lugares. E depois disso, nem nesses lugares mais poderemos ficar. Continuando o texto aqui. Repetidamente nos vem o Senhor instruindo que devemos fazer o trabalho nas cidades, partindo de centros da periferia. Nessas cidades devemos ter casas de culto. Sim, devemos ter igreja na cidade, como memoriais de Deus. Mas as instituições para a publicação de nossa literatura, para a cura dos enfermos e para o preparo de obreiros devem se estabelecer fora das cidades. É especialmente importante que nossos jovens sejam protegidos das tentações da vida na cidade. Se você tem filho e você está criando ele na cidade, você está expondo ele no terreno de Satanás a diversas tentações. E não vem falar que não está, que você protege, que você faz isso, porque você está se enganando novamente. Se estamos vivendo na cidade, Satanás está ao redor ali, na porta da sua casa. Você pisa o pé para fora, você já vê um monte de coisa errada. Você e seus pequenos sendo influenciados às coisas erradas deste mundo. E aí, o que deve estar na cidade? O que deve ter na cidade? Os textos trazem. Igreja, a gente já viu. E aí o texto diz: em cada cidade onde a verdade é proclamada, devem se levantar igrejas. Em algumas cidades grandes, é preciso que haja igrejas em diferentes partes da cidade. Ou seja, se você está numa cidade grande, deve ter a igreja assim espalhada por toda a cidade. As igrejas devem estar na cidade para levar ali a mensagem que até aquelas pessoas que não conhecem, assistiram pelo Novo Tempo, viram um canal no YouTube, sentiram o desejo pela mensagem, então elas vão buscar e elas podem encontrar próximo a elas. Escolas. Deve-se estabelecer escolas de igreja para as crianças que estão nas cidades. Em ligação com essas escolas, devem tomar providências para o ensino de estudos mais elevado, onde estes forem exigidos. Muito mais se pode fazer para salvar e educar os filhos dos que atualmente não podem sair da cidade. Ou seja, se você está na cidade, deveria procurar sim uma escola-igreja, né? Uma escola da igreja para os seus filhos, porque é uma forma de minimizar o efeito da cidade. E ainda assim é muito difícil, porque se você vai numa escola da igreja, tem ali 10% adventista, ou seja, se tem 100 crianças ali, 90 não são da igreja e levam todos os costumes e as coisas que elas veem no mundo, que elas não entendem como errado, para os nossos 10% que estão ali tentando buscar algo diferente. Mesmo na escola da igreja, é ainda assim um envolto ali de coisas que podem ser erradas, que podem influenciar nossos filhos para as tentações que a cidade nos oferecem. Até porque, hoje em dia, os pais pegam um aparelho desse aqui, ou um tablet, uma televisão, larga na mão do filho, porque eles querem ter paz, eles não querem ter trabalho, e o filho vê o que ele quer, faz as coisas erradas que ele quer, às vezes larga o filho na rua para ele fazer o que ele quer para ter paz, ou porque precisa trabalhar e sai de casa, não tem com quem deixar o filho fica na rua à mercê de Satanás fazer tudo aquilo que ele quer. E aí ele vai na escola e tem lá as crianças que também fazem tudo o que querem, e aí vira uma bola de neve,
até ao ponto que nós perdemos os nossos filhos para a cidade. Compreendam os pais que o preparo dos filhos é uma obra importante na salvação de pessoas. Em lugares campestres, ou seja, no campo, longe da cidade. Não nem em cidades pequenas aqui, lugares campestres, não é em cidades pequenas. É possível realizar exercício abundante e útil ao se fazerem as coisas que precisam ser feitas, e se darão saúde física por desenvolverem os nervos e os músculos. Sai das cidades. É a minha mensagem para a educação dos nossos filhos. Mensagem para que eu e você, para mim e para você, hoje para que saiamos da cidade para educar os nossos filhos. Sanatórios, ou seja, lugares de cura. Tem-me sido apresentado algumas coisas que julgo de maior importância. Nossas instituições não devem ser estabelecidas no meio das cidades, ou seja, as instituições de cura da igreja não devem estar no meio das cidades, por diversos motivos. A poluição, o barulho, as coisas erradas ao redor, influenciando tudo para o negativo, tudo para a destruição do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, seu corpo. Tão grande é a impiedade dessas cidades que muito do que os olhos veem e os ouvidos ouvem tem influência desmoralizadora, ou seja, você vê as coisas que vão te levar para baixo, você ouve as coisas que vão te levar para baixo. Devem nossas escolas e sanatórios principalmente se localizar fora da cidade. Ou seja, aqui falando das escolas novamente, as escolas também devem estar fora da cidade. Devemos ter escolas na cidade sim, para aqueles que não conseguem sair da cidade, mas elas devem estar primordialmente fora da cidade. Em lugares onde se possa contar com uma porção de terra. É aí que as nossas escolas e os nossos sanatórios devem se estabelecer principalmente. Os sanatórios sempre fora da cidade, as escolas, algumas dentro da cidade, por conta daqueles que não podem sair, mas primordialmente fora da cidade, onde as pessoas possam não ter toda a influência satânica ao redor das nossas crianças e daqueles que buscam cura para si. As instituições para o cuidado dos doentes seriam incomparavelmente mais bem-sucedidas se fossem situadas fora das cidades. O quanto possível, todos os que estão procurando recuperar a saúde se devem colocar num ambiente campestre, onde possam fruir os benefícios da vida ao ar livre. A natureza é o médico de Deus, o ar puro, a alegre luz solar, as belas flores e árvores, os belos pomares e vinhas, e o exercício ao ar livre nessa atmosfera são transmissores de saúde, o elixir da vida. Se eu e você buscamos cura, se eu e você estamos doentes, encontraremos isso fora das cidades. O ar puro, de verdade. Às vezes eu acordo 4 horas da manhã, venho aqui na minha sacada e respiro um pouco de ar puro, mas ainda assim não é um ar 100% puro, porque passa um monte de carro aqui, não dá tempo do ar se renovar. É um pouco menos poluído do que seria um horário das 7, 8 e por aí por diante. Mas se fosse num lugar campestre, no campo, o tempo todo seria um ar puro, onde eu poderia encher meus pulmões e trazer a cura que Deus coloca ao nosso redor para nós mesmos. A natureza é um agente de cura de Deus. Restaurantes. Deus deseja que os restaurantes sejam estabelecidos na cidade, ou seja, restaurantes sim devem estar nas cidades. Por quê? Se devidamente administrados, eles se tornarão centros missionários. Nesses restaurantes devem ser mantidas publicações à mão, prontas a serem presenteadas aos que frequentam o restaurante. Eu fui em um restaurante que eu não sabia que era de um adventista lá em Sorocaba e foi muito bom. Fui lá comer uma comida saudável, uma comida vegetariana, sentei à mesa. Eu fiquei ouvindo de fundo os hinos do inário, apenas instrumental. Eu não sabia que era da igreja, mas eu fiquei ouvindo e eu senti um ambiente diferente. Até o momento que eu fui ao caixa pagar e eu vi as publicações ali na porta do caixa. Eu perguntei se é da igreja. Ele: sou. Você é adventista? Sou. Frequento a igreja aqui em Sorocaba. Eu estava morando em Itu na época, então devem ser estabelecidos sim restaurantes, porque eles são um centro de influência das pessoas. Eu estava ali sentindo um ambiente diferente e eu sabia que estava num lugar diferente. E assim deve ser os nossos restaurantes dentro da cidade. Já fui em outro restaurante
que era de adventista, eu já sabia que era de adventista, não teve a mesma atmosfera da música, mas tinha as publicações ali também, comida saudável, enfim, os centros de influência dentro da cidade. E ainda mais hoje em dia que as pessoas buscam, né, alimentação mais saudável, um restaurante seria um grande centro de influência. Nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois de outra maneira os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhes os princípios de viver sadio. E atualmente temos que ocupar casas de culto nas cidades, mas em breve, haverá tal luta e confusão nas cidades que os que quiserem abandonar não poderão fazer. Devemos estar nos preparando para esses acontecimentos. Ou seja, se você está na cidade, em breve vai acontecer coisas que vai lhe impedir de sair da cidade. Aqui ela não fala se é uma cidade pequena, uma cidade grande. Ela fala dentro das cidades. Às vezes você está numa cidade pequena. Vamos lá, começo da pandemia. 2020. Eu não sei como é que foi aí na sua cidade. Na minha cidade onde eu morava, em todos os pontos de entrada da cidade, exceto um, que era uma favela, e ninguém colocou ponto de entrada ali porque ninguém normalmente passa por ali. Todos os pontos de entrada da cidade tinham um batalhão da polícia rodoviária, um batalhão da polícia civil, olhando sua identificação, se você era morador, se você não era, impedindo pessoas que não moravam de entrar. E as pessoas não podiam circular livremente. Então, se já aconteceu isso já em breve, fica um alerta para nós que vai acontecer em breve novamente, onde eu e você não poderemos sair das cidades, se estaremos presos ali, à mercê de um lugar onde Satanás opera grandemente. Vida no Campo, capítulo 1. Todos esses textos até agora foi Ministério para as Cidades, capítulo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Ministério para as Cidades, capítulo 8. E agora, Vida no Campo, capítulo 1. Os pais afluem com as famílias às cidades, porque imaginam ser mais fácil obter a subsistência do que no campo. Ou seja, muitos vêm para as cidades achando que é mais fácil viver na cidade do que no campo. Em todo o mundo as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. A gente falou aí semana passada, eu cheguei a comentar de novo ontem, a sensualização que está das coisas, das roupas, dos costumes que a cidade coloca. A pessoa vem do campo e se dá deparada com um viveiro de Satanás dentro da cidade. Avolumam-se incessantes a onda de corrupção e de crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassínios, suicídios e crimes inomináveis dentro das cidades. Não fala se é pequena ou se é grande. Mas a gente sabe que quanto maior a cidade, mais a gente vê isso. Mas em cidades pequenas também, você vai entrar lá e você vai ver pessoas totalmente sensualizadas. Se você for numa cidade interior, uma cidade pequena, você vai ver. Isso daí eu sei que acontece muito, porque eu conheço pessoas lá no Mato Grosso do Sul, onde você vai da cidade, tá lá os cowboys, tudo fortão, as roupas tudo grudadinha, mostrando tudo, sem nem precisar tirar a roupa. E as mulheres, a mesma coisa, com as suas calças a vácuo, suas roupas que não cobrem a barriga, mal cobrem os seios, ou mostram mais do que deveriam, e é um viveiro de sensualismo em cidades pequenas. Então, se eu e você queremos nos afastar disso, não devemos estar nem em cidades pequenas, no campo, afastado onde o vizinho está longe, você não vai nem ouvir. É assim que nos afastamos dessas influências malignas. Vida no Campo, capítulo 5. Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram a Deus. Brevemente virá a crise quanto à observância do domingo. Ou seja, não devemos estar em íntima relação com as pessoas que não querem saber de Deus. E nós não conseguimos fazer isso dentro da cidade. Hoje, aqui no meu apartamento, se o vizinho bater um prego, é como se ele estivesse batendo na minha casa. E assim por diante. Devemos nos afastar desses lugares. Ali na outra quadra o vizinho está batendo alguma coisa e então eu estou ouvindo aqui. Devemos nos afastar desses lugares. Se pela providência divina pudéssemos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos.
tempos turbulentos estão diante de nós. A vontade de Deus, para mim e para você, é que nos afastemos totalmente. Não deixemos de pregar e viver a mensagem. Devemos sim pregar nas cidades. Não é porque eu moro longe que eu não vou pregar na cidade. Devo pregar sim na cidade. Mas para um meu retiro, assim como Enoque, longe ele ia para habitar e ele vinha às cidades para pregar. Vamos ver isso no vídeo de amanhã. Eventos finais, capítulo 7. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhadela a São Francisco, a cidade grande na época de Ellen White, que hoje é muito maior, de modo como é hoje, falaria a vossa inteligência, mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. Então, saindo das cidades, de todas, como a gente falou agora há pouco, que as cidades foram todas fechadas, grandes e pequenas. Que todos os que desejam compreender o significado dessas coisas, leiam o capítulo 11 do Apocalipse. Ou seja, se você quer se aprofundar mais nesse estudo sobre a vida no campo, capítulo 11 de Apocalipse. Lede cada um dos versos e aprendei o que ainda está a ocorrer nas cidades. Lede também as cenas descritas no capítulo 18 do mesmo livro. Apocalipse, capítulo 11 e capítulo 18, para compreendermos mais sobre essas artimanhas que Satanás irá operar ainda mais dentro das cidades. Onde vês, outra vez dizemos, saia das cidades, não considereis uma grande privação, terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. Se afastem das cidades para aprender a vontade de Deus, para andar no caminho de Deus. Vida no campo, capítulo 6. Muitos dos membros das nossas igrejas grandes relativamente nada fazem, ou seja, e isso é uma grande realidade, que a gente já falou já no começo, né? Que a pessoa diz que está na cidade para pregar, mas nas igrejas grandes a maioria não faz nada. Poderiam eles realizar um bom trabalho se em vez de aglomerarem e se dispersarem em lugares ainda não se em vez de aglomerarem, se dispersassem em lugares ainda não atingidos pela verdade. As árvores plantadas juntas demais umas às outras não se desenvolvem. Ou seja, quando há muitos crentes juntos, alguns se destacam e fazem todo o trabalho e outros não crescem, não se desenvolvem. E é isso que acontece comigo e com você dentro das igrejas grandes. Se você está numa igreja grande, provavelmente você não faz nada. Só vai no culto, vê a mensagem e vai embora e olhe lá. As árvores plantadas são elas transplantadas para o hortelão a fim de terem espaço para crescer e não ficarem mirradas e débeis. Ou seja, quando a gente tira essas árvores do meio desse monte que está junto e coloca num lugar um pouco mais afastado, onde ela tem espaço, ela cresce e se desenvolve. O mesmo procedimento daria bons resultados em nossas igrejas grandes. Muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta desse mesmo trabalho. Estão se tornando fracos e incapazes. Quantas pessoas você vê na igreja que não sabem de nada, que não vivem nada, que assistem uma mensagem e saem vazias de lá, que elas não sabem nada da Escritura. Se você falar, abra aí para mim Abacuque capítulo 2, a pessoa, quem é Abacuque? Que livro é esse? Onde que está? Velho ou Novo Testamento? As pessoas estão se perdendo dentro das cidades, dentro das igrejas grandes, onde elas não fazem nada. Para que eu tenha uma vida espiritual boa, eu devo exercer minha vida espiritual. Devemos moldar o nosso caráter no campo. É ali onde vai haver a transformação da nossa vida, onde eu vou exercer de fato a minha fé, ou não, né? Porque às vezes, porque eu não estou na igreja, eu já me afasto totalmente, como aconteceu com muitas pessoas nessa pandemia. Não puderam ir para a igreja, a fé morreu e não voltaram mais. Patriarcas e Profetas, capítulo 22. Moisés estivera a aprender muito que tinha que desaprender. As influências que havia cercado no Egito, o amor à sua mãe adotiva, sua própria posição elevada como neto do rei, a dissipação de todos os lados, o requinte, a sutileza e o misticismo de uma religião falsa,
o esplendor de um culto idólatra, a solene grandiosidade da arquitetura e escultura, tudo deixara profundas impressões em sua mente, em desenvolvimento, e modelar até certo ponto os seus hábitos e caráter. E estar dentro da cidade, com as coisas ao nosso redor, ouvindo e vendo coisas que baixam nossa moral, isso vai moldando o nosso caráter, isso vai nos deixando mais agressivos, vai minimizando os efeitos do pecado, onde quando eu vejo já uma pessoa passando pelada na minha frente, eu já acho isso normal, já não influencia e me impacta negativamente ao ponto de ter tristeza de ver essa situação. As coisas ao nosso redor vão moldando o nosso caráter. Moisés, quando foi levado ao deserto por 40 anos sozinhos lá em Midian, foi para desaprender, aprender a desaprender as coisas que ele aprendeu durante 40 anos no Egito. O ego, por causa da posição que tinha, as belezas do Egito, né, a arquitetura. Hoje as pessoas olham para prédios e olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa. E as pessoas vão se encantando com isso, vão achando tudo muito bom e vão cada vez mais se tornando suscetíveis aos enganos de Satanás, inertes, imersas nesse mar de lama que está as nossas cidades. Tinha ainda de aprender a mesma lição de fé que havia sido ensinada a Abraão e Jacó, não confiar na força e sabedoria humana, mas no poder de Deus, para o cumprimento de suas promessas. E havia outras lições em meio à solidão das montanhas que deveria Moisés aprender. Eu e você devemos aprender essa mesma lição, e não é cercado de tantas pessoas, do barulho das cidades, das influências de Satanás, que eu e você vamos conseguir aprender. Aprender as mesmas lições de Abraão e de Jacó, de confiar completamente em Deus, apenas em lugares afastados, onde nós conseguimos de fato ouvir a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos ali o silêncio ao nosso redor, a paz, a calma, o ar puro, a luz solar, as flores do campo ao nosso redor. Essas coisas sim vão trazer um grande impacto da palavra de Deus na minha vida. E assim, eu e você devemos buscar estar no campo, devemos sim ir para o campo, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Que a transformação que Deus quer fazer em minha vida, as coisas que estão impregnadas hoje, Deus vai nos dar mais força para conseguir isso. Porque nós vamos nos afastar das coisas que não nos dão forças, que tiram nossas forças. Porque se você quer abandonar a maquiagem, quer abandonar a adorno, você sai na rua e vê todo mundo desse jeito, você não tem forças para conseguir isso. Você não consegue nem se esforçar para isso. Quando você sai se desenraiza desse mar de lama das cidades, Deus tem mais poder para atuar em você, porque você tirou um poder contrário ao seu redor. E eu e você devemos ir para o campo, afastado das cidades. Devemos levar e pregar em cidades pequenas, onde a mensagem não é pregada. E estando no campo, estamos sim mais próximos das cidades pequenas, onde não há a presença da verdade presente, a verdade que eu e você devemos pregar hoje. Então, espero ter respondido a pergunta da irmã. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Lembrando que as perguntas que forem feitas quando atingirmos 10 mil inscritos, eu vou estar dando uma Bíblia Thompson, uma Bíblia de estudo, para um dos irmãos que fez uma pergunta. Não se esqueçam também de pedir de oração nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos força e providência para que possamos nos afastar desse mar de lama que são as cidades e que possamos ter, de fato, um reavivamento espiritual, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas e nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.